Vai fechar hoje com Orlando Folhas. Já pintou. E aí, vamos deixar ele chegar. Grande Orlando. Olá, pessoal, me escutam? Te escuto. Tudo bem, meu amigo? Tudo legal. Eu não me vejo, mas eu escuto e te vejo. Você não se vê, Não me vejo. mas você quer tentar mexer em alguma coisa? Ou vamos assim, agora você tá. Agora a gente não se vê. Agora a gente vê a cervejinha que tá aí. Agora a gente te vê. Pronto. Um brinde. Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Hoje o dia foi isso. Hoje o dia merece umazinha. Todo dia. E aí, como é que tá? E essa barba aí, cara? Tá grande, né? Eu comprei uma Tá. máquina pra raspar, cara. E aí eu raspei, só que eu raspei de uma maneira completamente errada, cabelo, barba. Então eu tô esperando poder ir em algum barbeiro desse da vida e resolver isso. Aí, tem gente me zoando já aí, hein, Rodrigo? Tem gente te Quem é? zoando Lara? aí, né? Lara Boom tá aí falando que só você mesmo. Então, deixa eu primeiro agradecer você participar do Papo de Pé. A gente está num processo aí de apresentar diferentes modalidades. E aí, dessa vez, a gente vai apresentar sobre o wrestling, né? Apesar de você ter uma gama aí, um leque gigantesco de modalidades. E para a gente é muito bom ter você. Então, a primeira coisa que eu gostaria é agradecer a sua presença, te agradecer. E aí, para quem não conhece o Orlando Folhas, ele é professor de educação física, ele é especialista em treinamento desportivo, essa especialidade foi feita em Cuba. Ele é especialista em fisiologia do exercício, ele é mestre em ciência do desporto em Portugal, feito em Portugal, faixa preta de judô, primeiro dan, ex-seleção brasileira de wrestling, bronze no Mundial Greco-Romana de 2017 e o fundador do CDPD, que é o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa em Desporto. Folhas, essa é a sua apresentação curricular. Mas se a gente fosse além, se eu te perguntasse quem é você para além da modalidade, o que você responde? Eu respondo que eu sou um pai de família, muito feliz com o meu presente divino aí, que vai fazer 7 meses. Sou um amante de qualquer esporte, eu ando de skate, eu jogo bola, eu sou aquele cara que ultra competidor, então não gosto de perder nem no Paroímpa no futebol, que sempre discuto com meus amigos. Sou o cara que pega onda, que meu hobby é o futebol, meu hobby é o esporte, meu passatempo é o esporte. É um cara que foi uma criança imperativa, que deu muito trabalho para a mãe, para o pai, com certeza, e que o esporte ajudou a focar em tudo, né? Para você ter noção, com 7 anos de idade, eu botei fogo 2 vezes no apartamento onde meus pais moravam. Caramba! Aí minha mãe estava louca, cara, o que vai acontecer? Vou criar um marginal, aquelas coisas de mãe. E aí o judô me ajudou muito, a natação me ajudou muito, aí depois, logo em seguida, o futebol também me ajudou muito, e acho que foi legal eu ter contato com o esporte individual e esporte coletivo. Eu peguei os benefícios das duas modalidades, né, das diferentes modalidades, não só para a parte física, né, fisiológica, mas para a parte de contato com as pessoas, de socialização. Uma hora eu tinha que depender só de mim, a outra hora eu tinha que saber dividir o louro, dividir os erros, saber lidar com os erros dos outros e saber que numa equipe um errou para todo mundo, enfim. Então o Orlando é esse cara aí, que é um filho, é uma esposa, é uma família, é um esporte acima de tudo e é muito apaixonado pela educação física. E é pai, como é que é o nome do menino? Gabriel. O pai do Gabriel, muito bom, muito Gabriel. bom. Gabriel é um dos motivos dessa cervejinha de noite aí. Mas eu só tenho a agradecer. E me diz uma coisa, eu acho que eu vi recentemente você tocando baixo, é isso mesmo? O Orlando também é aquele cara que de vez em quando ainda se acha um popstar. Tem um grupo de amigos que tocam, tem uns amigos que tocam uma série de instrumentos.
eu sou apaixonado pelo som grave, né, da coisa, e acho que o melhor instrumento que pode se aproximar desse som grave é o baixo. E aí estudei baixo pouco tempo, mas algum tempo que me deu uma base para encontrar eles aí e te fazer umas brincadeiras que, porra, esse aí é uma santa terapia. Porque a galera da psicologia, então, essa é a minha terapia. Cara, eu vou te falar que eu também sou baixista, sabia? Quer dizer, eu não toco já tem mais de 12 anos, mas eu passei a infância, a adolescência e até início da juventude ali toda tocando nos bares do Rio de Janeiro. Eu sou fissurado no baixo também. Pô, é muito legal o estudo do baixo. É muito maneiro mesmo. Mas me diz uma coisa, você falou de várias modalidades, né? Você teve contato com várias, mas como é que o wrestling chegou até você, Orlando? Então, como eu te falei, eu fui diagnosticado com TDAH, né, quando era mais novo. E aí eu ia para natação antes do colégio. Minha natação era às 6h10 da manhã. Nadava até umas 7h15, entrava no colégio 7h30, saía do colégio 12h10, aí almoçava 2h40, eu tinha futebol e às 7 da noite tinha judô. Foi assim que minha mãe conseguiu ter paz. E aí eu me federei no futebol, eu me federei no judô, eu me federei na natação. E quando a gente sai daquele âmbito de esporte lazer e a coisa começa a ficar um pouco mais séria, eu larguei a natação e o futebol, fiquei só no judô. E aí o judô foi na minha juventude, adolescência. Eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 16 para 17 anos na faculdade de educação física. Sempre fui um tarado, eu sempre soube o que queria fazer. Acho que isso foi sorte para mim, né? Então, quando eu entrei na faculdade de educação física, eu levei tão a sério que a parte competitiva começou a ficar um pouco de lado. Uhum. Mas eu me formei com 20 para 21, ou seja, estava muito novo ainda. E aí eu não queria voltar para o judô, eu queria conhecer coisas novas, ter experiências novas, etc. Eu fui um atleta de judô a nível nacional, representei o Rio de Janeiro, poucas vezes no Brasil. Mas quando eu ainda me formei, eu voltei ainda para treinar um pouco de judô, tal, rever a galera. E nisso eu tinha muito contato com alguns amigos, e um desses amigos, que é o Rodrigo Artilheiro, que também foi da seleção brasileira de Greco-Romana, ele já estava em contato com o wrestling. Ele chegava com umas técnicas novas lá, e eu falei, porra, me ensina essa porra aí, cara, como é que funciona isso, como é que faz essa catada e tal. Ele falou, cara, eu tô fazendo isso no wrestling. Eu falei, pô, quero ter contato. E ele me levou. Aí ele me levou no wrestling, eu lembro que ele marcou, muito engraçado, que ele foi uma segunda-feira e falou, vai lá na quarta. Aí na quarta-feira eu fui e ele não foi no treino. Aí eu cheguei lá sozinho, não conheci ninguém. Aí eu falei, cara, eu vim amando do Rodrigo e tal, que ele falou, também sou parceiro dele do judô. Aí os caras, pô, entra aí pra ver como é que é. Aí eu entrei, derrubei uns 2, 3, 4, sei lá, aí os caras, pô, meu irmão, tu já treinou isso alguma vez? Eu falei, não, nunca. Vai ter competição no sábado, estadual. Dá tempo de se inscrever, você quer? Aí eu falei, pô, quero. Aí fui lutar. Lutei o estadual, ganhei. Aí me classifiquei para o brasileiro, que eram 2 meses para frente. Aí, porra, aí larguei completamente o judô, fiquei focado em aprender isso aí. Sim. E aí fui pro brasileiro, fui vice-campeão brasileiro. Aí foi paixão que grudou. Em 2 meses você foi vice-campeão brasileiro? Em 2 meses fiz vice-campeão brasileiro. Eu lembro que esse brasileiro ainda fiz bastante luta. Fiz 5 lutas nesse campeonato. Perdi para um cara que já tinha excepcional, Marcelo Zulu, que ele veio me ganhar algumas outras vezes, mas foi um grande adversário, um grande amigo e uma grande fonte de aprendizagem, né? E aí foi paixão, aí não larguei mais. Aí, em alguns momentos, eu consegui entrar para a seleção brasileira, me fixei, aí lutei Pan-Americano, lutei Sul-Americano, lutei Mundial, defendi as cores verde e amarela algumas vezes. E aí foi muito legal, foi uma experiência muito boa na minha vida. Eu já estava formado, já tinha alguma maturidade fisiológica e entendimento do corpo em movimento. E, poxa, foi muito bacana. Uma das coisas que me faltaram nessa época, sem dúvida, me faltou, né? Mas foram várias coisas que faltaram, que o esporte, quem trabalha com esporte sabe que o quão difícil é a gente trabalhar e viver disso. Naquela época eu tentei realmente viver do esporte. Foi a parte psicológica. Sem dúvida, foi uma lacuna não preenchida e eu tenho certeza que me ajudaria, eu teria ido um pouco mais além
se tivesse a parte psicológica, como eu também teria ido um pouco mais além se tivesse X, Y, outras ferramentas, que a gente não teve, não é um arrependimento, nem uma dor, mas é uma coisa que a gente vê hoje, o quão importante seria essa lacuna preenchida naquela fase. Pô, isso é legal que você é um cara que abre muito para a área, né? A gente trabalha com, a gente já acho que trabalhou e trabalha com atletas onde é que a gente está no mesmo staff, né? Você com preparação física, eu ali na psicologia. E você é um cara que respeita muito as áreas, assim, não só a psicologia, mas todas. Isso é muito bom, assim. Tem uma galera aí comentando, falando que você é 10, a Adriana Lacerda, que também é psicóloga, ela é presidente Pô, da a Adriana associação. eu sou fãzão do trabalho da Adriana, eu assisti uma palestra dela muito tempo atrás na PUC, fiquei apaixonado com o trabalho que ela fazia no futebol, se não me engano, ela estava no Flamengo nessa época. Isso, Eu nem ela foi sei pro em que Flamengo. esporte ela anda, mas certamente o esporte que ela estiver trabalhando tá sendo privilegiado com o trabalho dela. Cara, a Adriana não só anda com esporte atualmente, com vários, mas também ela está como presidente da Associação de Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro. Então ela está tocando o esporte do Rio, a psicologia do esporte do Rio de Janeiro, assim, ela é demais. Ela realmente Pô, é a pessoa nossa certa no lugar presidenta. certo. Sucesso É. garantido. E me diz uma coisa, a gente tem aqui um grupo muito amplo que assiste tanto agora ao vivo como lá no YouTube do Papo de Pé. E a galera que não conhece o wrestling, como é que você apresenta, o que você diz que é... Como é que você apresenta o wrestling? Pô, bacana, cara. Que legal eu estar tendo essa oportunidade de apresentar a modalidade que eu amo tanto. O wrestling é uma das modalidades olímpicas mais antigas que tem, né? Que são presentes nos Jogos Olímpicos, desde da antiguidade, quando os atletas ainda competiam nus, né? Hoje em dia a gente usa a malha, que é encarnada por algumas pessoas, é honrosa para as outras, etc. Mas depois eu entro nessa brincadeira da malha aí. É polêmica. Oi? É polêmica. É polêmica, porque o pessoal que usa kimono, porra, encarna pra caramba. Pô, vai usar maiô, vai usar não sei o quê. Né? E quando tu vai pro leste europeu e fala alguma coisa assim, mal da malha, os atletas, como assim? Realmente é um manto, como se fosse o kimono, assim, pro lutador de jiu-jitsu, pro judô. Sim, Eu, sim. como sou judoca e uso o kimono e a malha, não ligo, não tenho problema nenhum, mas eu acho engraçado essas brincadeiras, o encarnar da galera. Bem, aí falando sobre o wrestling, é uma modalidade de combate, sim, um estilo de projeção, onde é feita pontuação, as pontuações são feitas através de torções, giros e quedas, e projeções. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, a luta feminina foi implementada, então, ou seja, foi um passo muito grande para a modalidade, porque até então era praticada somente por homens. Não tem soco, não tem chute, não tem cotovelada, não tem nada disso. É só realmente torções e projeções. A luta se divide em dois estilos. O estilo greco-romano, que só valem ataques e defesas da cintura para cima, e o estilo livre, que valem ataques do corpo inteiro. A luta feminina também é a mesma regra do estilo livre. Não tem luta greco-romana para mulheres. Isso é algo que está sendo debatido, que uma opinião pessoal como praticante, amante, eu acho um absurdo, tinha que ter, assim quando inaugurou a luta feminina no estilo livre para as mulheres, já a luta greco-romana já tinha que ter sido ao mesmo tempo implementada para as mulheres. Botaram uma série de desculpas lá, porque pode machucar os seios, etc. Se pudesse machucar seio, a mulher não fazia nem boxe nem MMA, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então isso é uma desculpa esfarrapada. As mulheres poderiam sim praticar a greco-romana, ajudaria sim para uma série de outras modalidades, porque muitos lutadores utilizam o wrestling como base para outras modalidades, como o MMA, por exemplo. Eu vou querer entrar nisso depois. Então, ajuda... Bacana. E ajudaria, sim, as mulheres. Eu faço votos para que um movimento internacional forte consiga mudar esse quadro aí. As mulheres tenham a permissão de praticar a luta greco-romana, porque eu acho um absurdo mulher não praticar. As pontuações variam de 2 a 4 pontos, tem queda de 5 pontos quando a gente arremessa o adversário por cima da cabeça, aí queda de 4 pontos quando a gente projeta o adversário no solo e ele cai de costas, 2 pontos quando ele cai de frente, e aí tem algumas pontuações no solo também, quando a gente consegue girar o adversário ou arrancar ele no solo. As regras do wrestling mudaram muito nos últimos 10 anos. Para você ter noção, eu comecei lutando, eram 5 minutos direto com passividade. O que é passividade?
se eu tô atacando, eu tô lutando com você, eu tô te atacando muito, e você não corresponde, você tá passivo, você tem uma punição por conta disso. E aí eu comecei lutando com essa regra, aí logo em seguida a regra mudou, era um round de 5 minutos direto. Mudou para 2 rounds de 3 minutos com intervalo de 30 segundos. Logo em seguida mudou para 3 rounds de 2 minutos, onde você teria que ganhar 2 rounds. Então você podia ganhar o primeiro, perder o segundo, e ia para o terceiro para desempatar. Depois, a luta greco-romana mudou que eram 2 rounds de 2 minutos, mudou para um round de 1 minuto, e aí 30 segundos para quem estivesse ganhando, atacar. Cara, uma loucura. E isso foi muito ruim para a modalidade. Tanto que veio a ser convidada a se retirar, foi ameaçada de ser retirada dos jogos, etc. Porque a regra era muito complicada, estava perdendo adepto. E aí mudaram o presidente da Federação Internacional, e o presidente que entrou começou fazendo um grande trabalho, veio uma movimentação mundial muito forte, aí a gente vê o quão forte é essa modalidade mundialmente. Só que no Brasil é impopular, né? Ela é muito pouco popular. Nem sei se popular é uma palavra correta, eu acabei inventando um elogio aqui, mas ela é pouco popular. Mas no leste europeu, Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, ela é muito popular. Então, teve um movimento fortíssimo e ela se manteve, mas ainda assim tem que mostrar serviço para ficar firme novamente. Para você ter noção, uma modalidade tão importante para os Jogos que ela é a terceira modalidade que mais disponibiliza medalhas olímpicas. Ela fica atrás do atletismo e da natação. Ou seja, mais do que o judô. Mais do que o judô ainda. Porque tem mais categorias de peso. Entendi. Só por conta disso. Se você pensar bem, um país pequeno que investir muito nessa modalidade pode ficar na frente de grandes potências aí, né, por conta. Sim. Você vê, o Brasil tem o vôlei fortíssimo. Mas o vôlei tem 12 atletas e dá uma medalha. Você entende? Sim, o quão isso é importante para uma modalidade. Sim. E o wrestling a nível brasileiro. Das medalhas, né? Exatamente. Pro ranking. Exatamente. O wrestling brasileiro, ele vem crescendo ano a ano. As federações têm uma dificuldade grande para fazer o seu trabalho por conta de falta de verba, de massificação de participantes. Só para você ter uma noção, um campeonato brasileiro de jiu-jitsu chega a dar 3 mil atletas. Um campeonato brasileiro de wrestling dá 250, 300 atletas. 400 quando dá muito, entendeu? E o jiu-jitsu não dá bolsa atleta, mas o wrestling dá bolsa atleta. Para você ver o quão discrepante é essa modalidade em comparação às demais. Mas esses números vêm crescendo. A bolsa atleta e tem número menor. A bolsa atleta. Exatamente. Para você ver que loucura que é. A inscrição no campeonato é mais barata que a inscrição do jiu-jitsu. Se você pegar pódio, você recebe bolsa atleta, ou seja, você recebe um dinheiro do governo para você conseguir manter seus treinos, etc. E mesmo assim, o quantitativo dos atletas é infinitamente menor em comparação, por exemplo, ao judô e ao jiu-jitsu. Beleza, a gente uma não fosse modalidade comparar com o jiu-jitsu. Não, então, pior ainda, é uma modalidade extremamente democrática. Você pode fazer descalço, sem camisa e de short. A luta competitiva, ela exige uma sapatilha, que hoje em dia já é fácil você encontrar essa sapatilha fazendo uma propaganda aqui, né? Em Netshoes, em Centauros, etc. Mas antigamente era muito difícil esperar alguém viajar para trazer de fora. Agora não, a gente consegue encontrar. Então, é uma modalidade ultra democrática, ultra barata de se fazer. Por exemplo, um kimono hoje em dia está R$400, entende? Para você começar a treinar. E você não vai treinar com um kimono só, você vai precisar de mais de um kimono para treinar, senão você não consegue treinar a semana inteira. Então, essas comparações, o wrestling é muito mais barato e mesmo assim a gente ainda está engatinhando o número de participantes em comparação ao judô, que é olímpico, e ao jiu-jitsu, que é não olímpico. Pô, impressionante. Eu vou trazer aqui um pouco a galera, tem outras perguntas para fazer, mas o aniversariante da semana, o Haroldo Boom, ele falou... Parabéns, Haroldo. Ele falou, foi ontem. não só respeito... Foi ontem, eu sei.
O Orlando não só respeita as outras áreas, psicologia, nutrição e etc., como eles a utiliza para otimizar e aperfeiçoar a preparação física. É verdade, você traz para... Aí, pelo pena que ele usa maior nos treinos. Aí é a situação que que eu já falei da você encarnação. falou. E como é que muda esse cenário, Orlando? Como é que muda essa realidade nacional que você está trazendo? Olha, eu faço parte de um grupo que atua na gestão da Federação Carioca de Luta Olímpica. A gente esbarra em muitas dificuldades, desde a dificuldade financeira, né, que é uma realidade, acho que para todos os esportes, tirando futebol, hoje em dia. Fazer uma competição de wrestling é oneroso, porque a gente precisa de arbitragem específica, a gente precisa de um solo, né, um tatame específico, a lona específica, um local, a gente precisa de ambulância, precisa de 2 ambulâncias, porque se acontecer alguma coisa com o atleta, ele tiver que ser removido para o hospital, outro tem que estar ali. Ou seja, isso tudo vai onerando, e a gente não tem um quantitativo para chegar junto ali com as inscrições para fazer a coisa acontecer. Então, o presidente da federação, pela parte da gestão, eu pela parte técnica e os outros que compõem por diversas partes, a gente vai dando nó no vento, né? Vai se virando nos trilhos como a gente pode para conseguir tocar de uma maneira muito profissional, que a gente não vandalize nem prostitua a modalidade, mas que ao mesmo tempo consiga atingir diferentes públicos e um maior público possível a praticar, a conhecer, a ter contato. Uma coisa muito ruim que acontece no wrestling hoje, acho que foi o gol do Flamengo, tá? A gritaria danada aí. Eu ouvi aqui também. Você não tem hoje, esse é um problemaço, onde praticar. Por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo hoje, quero fazer um esporte, quero fazer jiu-jitsu. Tem N academias que você pode entrar para praticar o jiu-jitsu. Quero fazer judô. Judô adulto, não competitivo, não é tão massificado assim, mas ainda assim sem conta. No wrestling é muito difícil, entende? Então, aí tem um na Zona Oeste, aí tem um outro na Zona Sul, aí muito longe na Zona Norte. Você não tem a não ser que seja competitivo. Aí você tem uma disponibilidade maior. Então, a gente esbarra nisso também. O esporte comercial, ele precisa crescer ao mesmo tempo que o esporte competitivo cresce. Então, esse é um baita desafio para a gente designar valores, designar recursos com um recurso tão reduzido como a gente tem. Eu acho que é uma realidade de várias modalidades, né? Aquela coisa de a gente andar junto, a atividade física competitiva, que é para poucos, que é muito limitada em relação às habilidades, alguns vão chegar, e a atividade física, o esporte não competitivo, que é integrador, que é para todo mundo. Essa é uma dificuldade que a gente tem muito aqui no Brasil, né? Agora, eu comecei... Perdão. Pode falar. Eu comecei um projeto há um tempo atrás, que é um projeto realmente para divulgar o wrestling, né? Que eu criei pacotes para as pessoas conhecerem o wrestling. Então, as pessoas pagavam pacotes de 10 aulas. Nesses 10 aulas, elas teriam um pupurri do que é o wrestling. Só que aí, ao mesmo tempo que foi gratificante ver a coisa acontecer, crescer, a galera queria. Quando acabavam os pacotes das 10 aulas, para onde que eu mando essas pessoas para treinar? Entende? Sim, a continuidade, né? Porque eu não consigo dar essa continuidade. Hoje eu não consigo me desdobrar em 10, foi o que eu te falei. Falei, Rodrigo, estou entrando, estou saindo uma reunião do Zoom agora para entrar contigo. Eu não tenho tempo hoje para me dedicar a fazer a massificação do wrestling. Sim. Então a gente precisa de mais gente, mais pessoas, mais profissionais para a coisa começar a andar. Mas a gente está caminhando. E me diz uma coisa, você falou aí no início que tem uma relação muito forte do wrestling com o MMA. Fala um pouco dessa relação, dessas duas modalidades. Na verdade, o wrestling tem uma boa relação, uma boa interligação com diversas modalidades, né? Vários atletas de jiu-jitsu me procuram, eu vou competir um campeonato sem kimono e, preciso melhorar minha base, preciso melhorar minha defesa de queda, preciso melhorar minhas projeções, etc. Por que eu ilustrei o grappling e outras modalidades sem ser o MMA? Porque o MMA é a mais famosa, mas existem outros que também procuram o wrestling como base. Sim. O MMA é uma mistura de modalidades marciais, certo?
Então, envolve modalidade de projeção, que aí você pode ter como recurso o wrestling, o judô, modalidade de percussão, que são modalidade de toque, que aí você pode ter como recurso o boxe, o kickboxing, a capoeira, o muay thai, e modalidade de domínio, que são as modalidades onde a gente vai fazer com que o adversário vá à submissão. Então, são a luta livre esportiva, o grappling, o jiu-jitsu. O MMA é uma mescla disso tudo. A gente tem muitos atletas oriundos da parte em pé, que para eles terem êxito durante uma luta, eles precisam manter a parte em pé, né? Eles precisam manter a luta em pé. Para manter a luta em pé, eles precisam defender queda. E tem muitos atletas que estão oriundos do solo, que eles precisam desenvolver a luta de solo, mas para desenvolver a luta de solo, eles precisam derrubar o adversário. Então, o wrestling entra como uma modalidade de transição importante para todo mundo. E ainda assim, ainda tem os atletas que estão oriundos do próprio wrestling, que eles fazem o que a galera chama de antijogo, né? Que é um jogo de grade, de ficar amarrotando e amassando o adversário na transição das posições, que é um jogo muito efetivo. De repente não é o mais bonito de se ver numa luta de MMA, mas ele é muito eficiente. E aí, pode citar grandes nomes aí no MMA que estão oriundos do wrestling, como Daniel Cormier, o Randy Couture, o Caim Velasquez, o Encerrudo, que tem muitos nomes aí, o George St. Pierre, que são oriundos do wrestling e utilizavam e fizeram uma transição, uma mescla das técnicas de uma maneira muito eficiente do wrestling sendo aplicado ao MMA. E aí a coisa difundiu e aumentou. Eu não consigo... você trazendo a questão do MMA, a gente pensando a popularidade que o MMA tem hoje em dia, você falando da questão financeira tranquila em relação ao wrestling, eu não consigo entender. Está me lembrando muito, pensando em cidades, existe Saquarema, né, que é uma cidade que eu adoro aquele local, mas... Minha esposa é de lá. Surf, sua esposa é de lá? Tem surf, tem vôlei, mas você percebe que, cara, não entra nesse processo de popularização, né? Como as outras... Eu sou extremamente apaixonado por Saquarema, até gosto do fato de não ficar tão popular, mas é isso. E eu não consigo entender, eu falo, cara, por que não? Por que o wrestling também não? Eu fico pensando assim, cara, tem o MMA, tem toda essa questão de fácil acesso à modalidade e mesmo assim não tem essa popularidade tão grande, né? Eu tinha, por exemplo, no Brasil, a gente faz um caminho inverso ao exterior. O esporte ele não sai da escola, né? Quando você vai levar... O Gabriel vai crescer. Se tiver no colégio, vai ter uma natação ou um judô, né? Que são uma capoeira. Aí, às vezes, colégio que tem quadra, tem um futebol, um vôlei. Se eu quiser que ele pratique uma ginástica olímpica, por exemplo, um wrestling, eu tenho que ir para os clubes. Então, aqui a gente faz o caminho inverso. Então, é muito mais difícil a gente massificar a modalidade, entende? Quando o judô entrou nas escolas, ele massificou de uma maneira muito rápida. Hoje em dia, o jiu-jitsu está quase entrando como grade curricular das escolas, o que é ótimo. Eu sou hiper a favor, porque as pessoas estão fazendo muita cagada aí, desculpa o termo, né? Com a educação física, separando o currículo, aí dando sugestão de tirar a educação física como grade curricular obrigatória das crianças. Gente, a educação física não é para só... para emagrecer, é para deixar um adulto conexo, né? Consciência corporal, vitalidade, coordenação motora. Gente, isso é muito, muito importante. Olha quantos adultos sofrem hoje em dia. Lá no CDPD mesmo, eu recebo muitos adultos completamente descoordenados, com mobilidade horrível. Isso afeta o sono deles, afeta a estima deles, afeta a autoimagem deles. A educação física, ela entra nessa vertente aí, entende? Não é uma recreação, como as pessoas pensam e julgam e falam. Então, a sugestão de retirar a educação física do colégio é algo deplorável, para você ver que a gente tem que repensar a educação de uma maneira geral aqui no Brasil, entende? Principalmente as pessoas que gerem a coisa. Sim. Eu estava conversando, eu estava dando uma aula agora de psicologia do esporte, eu estava falando, cara, o esporte ele tem que ser olhado, a educação física, a modalidade, tem que ser olhada num processo sócio, saúde e educação. Tem que ser os três ao mesmo tempo, assim, porque ele é isso. O esporte, independente da modalidade, ele atua nessas três ferramentas sociais. Ele é sócio,
saúde, educação. Sem ser assim. Agora, me diz uma coisa, mudando de assunto um pouco, você falou do CDPD. Fala um pouco pra gente, cara. Eu acho que é importante, que eu sou tão fã do processo lá. Fala um pouco pra gente. Pô, que legal. Pô, obrigado pelo espaço. Então, quando eu entrei para o mestrado, eu fiz o mestrado em Portugal. Então, por que eu fui fazer o mestrado em Portugal? A minha graduação recebeu uma influência muito grande da escola americana, da escola de treinamento americana. Tinha muitos cursos do American College, etc. Beleza. Os Estados Unidos são uma potência mundial desportiva até hoje, mas não são a única, certo? Então, eu queria ter a oportunidade de conhecer outras escolas de treinamento. Então, uma escola que batia de frente com os Estados Unidos da época era a escola russa. Só que eu não queria perder tempo da minha vida para aprender o russo e também não queria ir para um país com menos 20 graus, etc. O que eu fiz? Peguei o meu diploma, o meu TCC de uma especialização que eu fiz no Brasil, mandei para Cuba, para algumas universidades, fui aprovado e fui estudar lá. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a escola russa de treinamento, porque Cuba é oriunda da escola russa. Sim, e no esporte Cuba é sensacional, né? Exato. Está num estado social e sociopolítico muito difícil, etc. E aí começa a afetar todos os fatores. Mas a Cuba era uma ilha, sempre foi uma potência esportiva. Sim. Soltava a escola europeia para entender o que a escola europeia pensava, o que eles faziam diferente, etc. Eu fui pelo caminho mais fácil, o caminho da proximidade da língua. Mandei alguns trabalhos para algumas universidades de Portugal, fui aprovado e fui estudar lá. Quando eu fui estudar lá, o meu mestrado eu fiz na UTAD, Trás-os-Montes, que é no norte de Portugal, e o doutorado fazendo na UBI, que é em Covilhã. Tá. Quando eu fui lá, tinha aquele estigma assim, você dá aula em faculdade, então você vai saber. O cara que vai fazer o mestrado, naquela época, era aquele cara que fica enfurnado dentro da faculdade, que sabe dentro do laboratório, produzindo artigo. E eu nunca acreditei, nunca gostei, e nunca, na verdade, eu aceitei essa sentença que me impuseram. Eu quero fazer um mestrado, porque sim, eu quero me tornar um pesquisador, mas eu quero influenciar o cara que está ali na ponta. Eu quero influenciar o cara que está na beira da piscina, eu quero influenciar o cara que está na beira da pista de atletismo, o cara que está no tatame, o cara que está na sala de musculação. É esse o cara que eu tenho que influenciar, porque esse cara que vai disseminar realmente o treinamento. Produzir artigo, publicar artigo e fazer inúmeras associações dentro do laboratório é muito importante, a gente precisa disso. Só que a gente precisa atingir o povo que está na ponta. E aí eu vi que tinha uma lacuna muito grande entre o profissional teórico, né, que ia produzir o artigo, e o profissional prático, que ia consumir e pôr em prática esse artigo. Quando eu voltei, eu falei, porra, tá aí um gap. Eu quero entrar nesse gap. E aí eu criei o CDPD, que era um Centro de Desenvolvimento, Pesquisa e Desporto, para ser a tecla SAP, para ser a tradução, para ser a união, o link, a aproximação do profissional teórico com o profissional prático. E aí o CDPD, na verdade, ele foi criado como uma empresa de capacitação e atualização para os profissionais que trabalham com treinamento esportivo no tema treinamento esportivo. E aí são modalidades foi crescendo. Eu sempre utilizava a vertente da educação física, mas, por exemplo, a Adriana, a palestra que ela deu foi numa palestra que eu tive a oportunidade de assistir, na PUC, que eu fiz um evento interdisciplinar. Só que, cara, esse evento foi engraçado, porque sabe aquelas chuvas torrenciais que caem no Rio de Janeiro? No início do ano. Caiu no final de semana do evento. Faltou luz, o gerador queimou, alagou, o Jardim Botânico, o pessoal fez o wakeboard no Jardim Botânico, pra você ter noção. Então, porra, esse era um evento sensacional. Então tinha jornalista falando, jornalista esportivo. Porque a imprensa é muito importante no meio profissional. Ela pode acabar com o atleta, como ela pode levantar a seleção. Tinha a Adriana, fisioterapeutas, massoterapeutas, dentistas falando da importância da proteção bucal, da higiene bucal, enfim, estava bem completo. Mas aí caiu o mundo, foi aquém do que a gente queria. Mas voltando, o CDPD era isso. Era essa lacuna. Pegar os profissionais que estão aí pegar o Rodrigo, que dá aula na faculdade, mas que também atende os atletas profissionais, e falar, olha, como é que eu traduzo esses artigos aqui no meu dia a dia? Entende?
a coisa foi crescendo, eu fui treinando alguns atletas, os atletas foram tendo bons resultados a nível nacional, a nível internacional, a coisa foi aumentando, pessoas não atletas começaram a querer treinar e participar, e a gente enxerga isso da maneira que deve ser mesmo, porque nosso lema é preparação física para todos. Porque o Rodrigo, que dá aula 8 horas na Santa Úrsula, está na Santa Úrsula ainda? Em Santa Úrsula. Tá? Santa Úrsula. Na Úrsula, em outras faculdades, cara, você fica com a perna sacrificada, com a lombar sacrificada, com o ombro sacrificado, com a voz, você sente cansado físico. Então você vai se preparar fisicamente para aguentar o rojão do seu dia. Eu preparei a minha esposa fisicamente para ela ser uma boa gestante, para ela aguentar brincar com o filho e o rojão que é ser mãe, entende? Então, a preparação física, quando a gente fala preparação física, a gente remete só ao atleta, mas não é, a coisa é muito mais ampla. Vou preparar todo mundo. Exatamente. Enfim, uma enfermeira para aguentar um plantão. Enfim. E aí a coisa cresceu e a gente ampliou. E isso entra porque aqui no Brasil o esporte, a atividade física, ela é constitucional. Ela está na Constituição como direito a todos. Então o CDPD ele vem exatamente em contra isso, assim, para oportunizar, para permitir, para fazer com que todo mundo possa vivenciar a atividade física. Exatamente. Muito bom. É uma engraçado que eu pergunto para a galera. Eu fui no médico, aí o cardiologista falou, cara, eu tô com colesterol alto, eu tô assim assado, eu preciso fazer atividade física. Você vai fazer o quê? O que você tem de oportunidade hoje? Ou você vai entrar na academia para fazer musculação, mas as pessoas odeiam aquele formato de 3 de 15, 3 de 10 para 30 segundos. Ou você vai fazer uma modalidade esportiva por você, vai começar a correr, certamente você vai se machucar. Ou você entra por alguma aula de alguma modalidade, um grupo de jiu-jitsu, vai nadar em algum lugar, e hoje em dia tem boxe de crossfit, que alguns não estão cumprindo o passo a passo que deve ser cumprido, com necessidades comerciais, e a galera também se machuca. Ou seja, a gente obriga a população a fazer o que dá. Sim, então, o CDPD vem de encontro a isso. Não, o que você quer fazer? O que você precisa, na verdade? Eu preciso disso. O que você quer? Tem gente que vai no CDPD para fazer mobilização e alongamento. É isso que eles precisam. Entende? Tem maratonista que vai lá para fazer treino de força e mobilidade. A gente enxerga a atividade física dessa maneira. E é isso que a gente acredita. Graças a Deus está com... O CDPD foi fundado em 2008, a gente está em 2020, passando por um sufoco danado por conta dessa pandemia. Posso imaginar. Né? Mas não é só o CDPD, é todo mundo. Então, estamos passando por isso de uma maneira bem sóbria, bem unida, bem madura, e a gente vai sair dessa. Queria que todo mundo saísse, né? Mas tem muitos espaços fechando, infelizmente, mas tomara que eles consigam aí se dar a volta por cima no futuro próximo para retornar, porque a população carioca e brasileira ela precisa disso, ela precisa de oportunidade de locais de treino e de diferentes modalidades de treino para diversificar. Cara, parabéns pelo CDPD. A gente está chegando aí, faltando 15 minutos para a gente terminar, mais ou menos. Eu sempre brinco que quando o papo é bom, o papo é reto, e a gente nem percebe e já vai terminando já. Você é preparador, trabalha com preparação física, gestor do CDPD, treinador, atleta, me diz o seguinte, aí a gente tem muito público da psicologia que nos assiste também. Se você contrata, se você tem algum psicólogo ou uma psicóloga na sua equipe, o que você, como profissional de educação física, espera da psicologia? Olha, infelizmente, eu trabalhei poucas vezes, mas as vezes que eu trabalhei como profissional da psicologia, a mágica toda foi a gente conseguir se antecipar aos acontecimentos negativos. Olha, então, o que eu fazia? Eu vou te falar que às vezes que eu passei por essa experiência foi no MMA. Então, eu vou dar o meu relato de experiência no MMA. Tá. O MMA é costumeiro, é uma tradição, enfim, eu não vou entrar se ela é benéfica ou maléfica, mas que os atletas eles cortam peso para se adequar à modalidade, né, de categoria de peso para lutarem. Esse processo é um processo que afeta muito a parte emocional, a parte psíquica dos atletas. O que eu, sem ter um respaldo de um psicólogo, fazia?
aplicava alguns questionários de ansiedade, de medo, de depressão, de motivação, e tentava trabalhar naquilo ali. Quando eu tive um acesso, a oportunidade de trabalhar de uma equipe multidisciplinar, o que eu fiz? Eu cheguei na psicóloga e falei, ele passa por esse tipo de sentimento. Eu não sei se eu estou te explicando da maneira correta. O material que eu tenho é esse aqui. O que eu faço? Aí foi perfeito, porque a gente conseguiu se antecipar a esses acontecimentos. Ela conseguiu reverter uma série de acontecimentos, porque eles tinham depressão, sentimento de medo, vontade de desistência, enfim. Ela conseguiu antecipar esses movimentos, e aí entra a parte da psicologia que eu não sei explicar, é a parte de vocês, que eu respeito muito e foi muito grato, porque foi muito bom quando eu tive essa participação. E meu limite era ter ali, dar meu feedback para ela, eles passam por isso, o que eu tenho de ferramenta é esse questionário aqui, e sem dúvida foi mudança assim, da água para o vinho para alguns atletas. Atletas que estavam na beira da demissão vou falar do UFC, que é um dos maiores eventos que tem, que quando teve uma intervenção psíquica, os atletas chegaram quase a uma disputa de cinturão, por exemplo, entende? Incrível. Eu não vou falar o nome porque ele saiu da equipe, então só para não ficar... Sim. Mas realmente é uma mudança drástica da água para o vinho, é muito importante, assim como a preparação, assim como a nutrição, assim como o treinamento técnico, a parte psíquica é um dos pilares que vai sustentar. Na luta tem muito aquele negócio da brabeza, né? Pô, não preciso disso. Mas esse nível de ignorância, se assim pode se dizer, ele vem caindo por terra cada vez mais. Então, o conhecimento está entrando, está sendo disseminado entre todos, só que, infelizmente, os atletas, às vezes, não têm a condição financeira para conseguir bancar uma equipe tão grande como essa, que é uma equipe disciplinar. Acho importante a gente destacar duas coisas na sua fala, que é interessante, que as pessoas têm muita confusão. Assim. Você falou de instrumentos para aplicar, que não são avaliações psicológicas, são instrumentos que o pessoal até no curso de educação física se aprende e tal. Muitos profissionais de educação física desenvolvem, não é avaliação psicológica, é uma outra coisa. E você disse uma coisa que é muito legal, assim, você falou que você espera que o psicólogo, a psicóloga trabalhe na questão de prevenção, na questão de antever, que é muito legal, assim, que é muito bom, porque não é o bombeiro, porque muitas vezes a psicologia é chamada como bombeiro, assim, deu ruim, apaga incêndio. Não, é antes, né? Vamos prever o que pode acontecer, vamos prever o processo. Muito legal, Orlando. Se eu puder fazer uma comparação com a fisioterapia, por exemplo. Sim. Porque os atletas procuram um fisioterapeuta quando eles já estão lesionados. Sim. E aí, foi o que você falou, o fisioterapeuta vai apagar um fogo. Se eles procurassem antes, para prevenir a lesão, olha o quão a gente vai conseguir aumentar a longevidade da carreira e evitar uma série de percalços negativos. Enfim, é isso. Só para fazer essa ilustração. Perfeito, perfeito. Toda vez que eu trabalhei com fisioterapeutas, eu percebi exatamente isso. E a gente trabalhava muito junto. Inclusive, trabalhar junto a psicologia com a fisioterapia. Cara, Orlando, a gente está quase chegando ao fim e tem umas perguntas finais ali que eu sempre faço, que o pessoal está dizendo aí que isso só vai machucado, e na fisioterapia não é para ir só machucado, é para prevenir a não ter a lesão, né? A gente está falando do wrestling, você trouxe algumas questões, eu vou perguntar não de desejo, mas sim um cálculo seu. Qual você acha que é a perspectiva para o futuro do wrestling assim, no Brasil? Olha, como a gente não tem muito, a perspectiva é muito boa. A gente já tem atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, isso já é ótimo, porque claro. O que acontece com o wrestling às vezes? Classifica na última etapa e aí já o processo todo de treinamento foi feito para classificação e não para os jogos, entendeu? Interfere toda a periodização. Afeta muito. E como aconteceu esse episódio de pandemia, os atletas têm um tempo a mais para parar, se organizar, pensar e periodizar para os jogos. Então, acho que a palavra é esperança, é um pensamento, uma sensação muito positiva de melhora, de crescimento. Às vezes não um crescimento
na velocidade que a gente gostaria, mas se eu olhar para trás, na época que eu comecei, e olhar hoje, a modificação é radical, é drástica. Em número de praticantes, em profissionalização das competições, do Bolsa Atleta, dos órgãos que estão gerindo o esporte. Então, eu olho com muito otimismo assim, o futuro do wrestling. É o que eu te disse, né? Para um imperativo, não é na velocidade que a gente gostaria, mas o wrestling tem avançado, está avançando, e eu acredito que vai continuar nesse caminho. Legal. E a outra pergunta é o seguinte, eu sou um cara fissurado por arte pop, dita, seja lá qual for, poema, crônica, desenho, filme, série. Me diz uma produção artística, um poema, uma música, um filme, uma série, alguma coisa que você olha e fala, cara, isso aqui é a cara do wrestling. Olha, eu vou citar um filme que foi baseado em fatos reais. Eu adoro filme baseado em fatos reais. Me dá um outro ânimo para assistir. Sim. Que é um filme que na Índia as mulheres não podiam praticar a luta, o wrestling. E é a história de um indiano que queria muito ter um filho, acabou tendo 2 filhas, e as meninas começaram a praticar o wrestling e vieram a ser campeões indianas, campeãs asiáticas, participação em Jogos Olímpicos, medalha mundial. E elas modificaram a história toda do wrestling na Índia, e isso tem menos de 5 anos. Ou seja, é um filme ultra recente, chama Sandal. As meninas estão competindo ainda hoje em dia, ou seja, não é um filme que, tipo o Foxcast, que fala de um episódio da morte dos Estados Unidos, de um atleta, que foi muito tempo atrás. Não, elas estão hoje aqui competindo, você vê essas meninas nos campeonatos internacionais, e o número de praticantes depois do filme aumentou mais de 8 vezes lá na Índia. E a Índia é populosa para burro. Então, consegue imaginar quanto de impacto positivo teve esse filme lá. E não só pela prática do wrestling, de aumentar a praticante e tal, mas pelo olhar da mulher, que está tão em voga hoje em dia, da igualdade. Por que a mulher não pode participar, poxa vida? Deixa elas lutarem, entendeu? Elas podem fazer tudo. Então, deixa elas fazerem, elas têm que fazer, tem que ser igual, tem que ganhar igual, treinar igual, no mesmo lugar. Então, quebrou uma série de paradigmas culturais que eram muito fortes na região. Então, pô, eu já vi esse filme 2 vezes, muito legal, a produção foi boa, uma produção indiana mesmo, muito legal. A gente tem um atleta, né, ele já parou de lutar, obviamente, o nome dele é Alexander Karelin. Ele foi 17 vezes campeão mundial. Ele só perdeu uma luta na vida dele. Ele foi tricampeão olímpico. Na última luta dele, que era a final olímpica, lutando contra o americano, ele perdeu essa luta. Então ele tem 3 medalhas de ouro e uma de prata. Para você ver, se você falar para mim hoje, pô, Orlando, você está classificado para Tóquio do ano que vem, só que você não vai ganhar, você vai ser prata. Pô, cara, modificou o wrestling todo. Eu daria... Claro. Eu passo minhas medalhas todas por uma prata olímpica. Claro. Ele tem 3 ouros. Imagina o gosto amargo dessa prata para ele, que nunca tinha conhecido a derrota. Essa foi a primeira derrota na última luta da carreira dele, entende? Então, esse atleta, ele tem muitos poemas, ele tem música, ele é russo, é caçador, ele é poema, é músico, é anatomista também, um cara super inteligente. Então, acho que é legal, assim, para a galera que gostar, tentar ver a biografia dele, porque tem bastante coisa que a gente aprende vendo a vida dele e a história dele. Pô, que legal. Cara, o Guilherme, acho que é Guilherme Menduim, ele falou que é Dangal o nome do filme, é isso? Dangal? Eu falei o quê? Eu falei Sandal, né? Oh, perdão, valeu. Guilherme Duim? Guilherme Duim, isso. Guilherme Duim é um atleta de MMA lá da Nova União, excelente atleta, talentosíssimo. Pô, também legal. Foi pai há pouco tempo agora de uma menina linda. Parabéns, obrigado, Guilherme. Chama ele de Duim lá. Valeu, Duim. Obrigado, meu amigo. É Dangal, não é Sandal, desculpa. Dangal. Pô, eu não consegui ler aqui direito, estava longe para mim. Pô, bacana, bacana. Você estava contando esse atleta do
que perdeu na última, né, na última medalha, me lembrou a história do Zidane, que ele termina a Copa do Mundo dando a cabeçada e a Itália sendo campeã. E aí ele nunca mais joga uma Copa do Mundo. Cara com história absurda no futebol, ele sai daquela maneira, né? É muito... É o esporte, né, cara? O esporte é isso. O esporte é múltiplo. Cara, Orlando, eu não podia ter fechado o Papo de Pé, diferentes modalidades, de maneira melhor, assim. Quem estiver aí assistindo, a gente falou de várias modalidades, está tudo lá na página do YouTube do Papo de Pé. Muito obrigado por ter aceito o convite. Desculpa pela confusão com a data, eu mudei o celular e aí eu não consegui verificar qual data que tinha combinado. Pô, desculpa e obrigado. E às vezes sábado eu vou lá para a cidade da minha esposa, que é Saquarema, às vezes não pega muito bem lá o meu 4G. Não, perfeito, perfeito. Eu confundi tudo, cara. Eu misturei ali tudo. Queria te agradecer muito pela sua disponibilidade o tempo inteiro. Eu te convidei há 2 meses atrás, você topou. Você falou, não, vamos lá e topou fazer. Cara, muito obrigado. E suas palavras finais, assim, que você gostaria de deixar aí. E parabéns pelo CDPD e pelo que você faz pelo wrestling, viu? Parabéns mesmo. Eu acho que ainda faço pouco pro wrestling, eu gostaria de fazer mais. Vou ter ainda a oportunidade de fazer mais em algum momento da minha vida. Eu queria agradecer o espaço, agradecer a psicologia esportiva pelo trabalho que faz junto à preparação física, junto à medicina esportiva, junto à fisioterapia. Merece todo o respeito, merece todo o espaço possível. Agradecer a você, aos alunos da Santa Úrsula e ao pessoal que disponibilizou a assistir aí um pouco ou completamente o nosso bate-papo, que eles consigam assistir depois aí, tirar qualquer dúvida no YouTube. E pode chamar, eu gosto de falar, sou muito tagarela, falar sobre wrestling me agrada muito, falar sobre preparação física me agrada demais. É o meu meio, é o que eu escolhi para viver, é a minha razão da vida, é o meu tesão, né, de acordar, abrir o olho e fazer as coisas. Então, Sim. Muito obrigado aí por proporcionar essa oportunidade. Adri Lima tá falando aí, muito bacana, adorei o papo, família Bull toda assistindo, um abraço. Adriana, eu vou aí para Cabo Frio para pegar onda, hein? Já separa logo minha caminha aí, vou levar a Gabriel. E, cara, obrigado, gente. E assim, eu acho que é uma coisa muito legal sua, já falei no início, a gente já trabalhou com alguns atletas e trabalha com um atleta fazendo staff, né, cada um na sua área com ela, e trocar contigo é muito bom, assim, é muito bom mesmo. Obrigado, grande abraço. Eu que agradeço. Pessoal, um abraço grande. Quem não conseguiu assistir tudo, assiste lá no Papo de Pé do YouTube, toda a entrevista com o Orlando. É isso, meu amigo. Um abraço grande. Valeu, obrigado, galera. Sucesso pro Gabriel, hein? Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Valeu.